Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando, seu canal de jornada nas estrelas, ficção científica e assuntos relacionados. Jean, qual que é o episódio de hoje? E hoje a gente vai conversar sobre o 13º episódio na ordem cronológica de produção, A Consciência do Rei. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam, compartilhem os nossos vídeos. Nós temos uma playlist de ficção científica no Spotify, o link vai estar embaixo. Tanto o meu trabalho como escritor, como o trabalho do Bruno como músico, também vão estar aí embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que o vídeo aqui, por ser uma série mais antiga, ele vai ter spoilers, mas você não deveria se importar, porque já faz mais de 50 anos que Jornada, ou vai fazer 50 anos que Jornada está na praça, e você já poderia ter visto isso. Contudo, vamos lá, começando pelo enredo. Lembrando que tudo que for falado aqui é baseado somente na nossa opinião. Se você tem a sua, deixa aí nos comentários também. A gente vai adorar ver todos os comentários e responder. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, a sinopse ela é que a Enterprise recebeu um chamado, né, do Dr. Layton, referente à descoberta de uma nova enzima para a produção de alimentos e eliminar a fome em uma das colônias da Federação. Esse episódio, né, a Consciência do Rei, né, ele tem esse nome tanto nas duas versões de dublagem, né, aqui no Brasil, e ele é o 13º produzido e foi o 13º também exibido. É o primeiro que caiu na ordem certa na NBC, dos lotes de episódios gravados, né. Ele foi exibido no dia 8 de dezembro de 1966, já no final do ano da primeira temporada, né. E ele tem vários artistas convidados, né? Eu vou citar alguns porque a lista é muito grande, teve bastante coadjuvante desse episódio, né? E o primeiro, o mais importante, que vai representar o vilão e ator principal desse episódio, eu acho que ele é até mais principal que o Kirk, o Spock, que é o Anton Karidian, representado pelo Arnold Moss, perdão, Arnold Moss. Também vai ter a Leonor Karidian, que é a filha do Anton, e ela é representada pela Barbara Anderson. E a gente vai ter a reaparição do Tenente Hiller, né? Também, né? Que vai ser pelo Bruce Height. E a Grace Lee Whitney, que é a nossa querida Janice Rand. Ela vai aparecer só numa vez, assim, super rápido. E a gente tá dando adeus a ela aí na série, na primeira temporada de Jornada. Bom, ato É isso, 1, então. vamos lá. É, esse episódio já começa com o pé na porta, com o assassinato, mas você não precisa ficar preocupado com isso, porque eles estão ensinando Macbeth. Antes da gente É, continuar, vamos fazer uma reflexão sobre o seguinte. Eu não sou, embora eu seja escritor, eu não sou nenhum especialista em Shakespeare. Então, assim, acho se o que no pai aqui Brasil falar pouca qualquer. gente é. Não, mas se o pai fala. É que eu entendo que as pessoas pensariam que, tanto como escritor, tanto quanto como influenciador ou fazendo vídeos, eu deveria ter um pouco, talvez, mais de gabarito para poder falar de Shakespeare. Contudo, eu não conheço muito mais de Shakespeare do que o padrão de conhecimento geral. Então, se o pai falar qualquer coisa que seja fora do escopo, vocês podem corrigir e coloquem nos comentários. De novo, a nossa opinião, mas vocês podem ajudar a gente também. Dito isso, tal qual eu mencionei, a peça já começa com um assassinato, você não tem nem tempo de ficar impactado, porque você logo em seguida descobre que é uma peça de teatro. Pessoalmente, quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, eu achei muito estranho, porque eu pensei que eu tivesse pulado alguma coisa. Inclusive, eu voltei a cena para saber se eu tinha realmente perdido alguma coisa, ou Apertei se, o tipo, vídeo ou certo. se ou se onde eu estava assistindo tinha cortado parte do episódio, porque ele já começa com uma faca sangrenta, e eu fiquei pensando, Sim. caramba, acho que eu pulei alguma cena, mas não, ele literalmente ele já começa assim. E, É que assim, Bruno, o ele que você tem a me falar começa. sobre isso? Então, para quem já leu Macbeth, né? Ele começa já na parte em que o Macbeth vai matar o rei Duncan, né? Que é a parte da peça do Shakespeare, né? E aí o episódio abre a cena já com a adaga na mão do Macbeth, que é o Anton Karidian, e ele vai dar uma facada no rei, né? E aí a gente troca as câmeras e elas já pulam para o Capitão Kirk assistindo a peça com um amigo dele, né? Que no caso vai ser o Dr.
Thomas Layton. Então, já pensando, um comentário sobre isso é que o que parece o tipo de cara que gosta muito de teatro. Tudo bem, eu Não, entendo que existe uma evolução da humanidade, mas o que não é o cara que eu convidaria para ir na Sala São Paulo assistir uma peça? Porque ele não parece assim, o cara mais interessado em teatro do mundo. Tanto que eu acho que até a produção meio que teve esse insight, porque ele parece mesmo muito entediado. Ele tá olhando pro sim. lado, ele tá meio inquieto, ele não tá muito animado para estar ali. Na O Picard verdade, é um ele tá cara que com certeza deslocado. queria com a peça. Ele tá bem Então, deslocado. ele tá bem deslocado. E ele até tem uma justificativazinha depois sobre por que ele tá incomodado, que é porque a rota dele foi desviada, ele não gostou muito disso. Mas mesmo assim, eu não acho que seja o tipo de pessoa que goste muito de teatro. Mesmo lá no ano 200 e pá de bolinha, tipo, sei lá, eu uma pessoa que eu não 2200. convidaria para assistir uma peça, porque, é, Sim. enfim. Enquanto que ele está assistindo essa peça, o amigo dele, o Leighton, ele comenta: Você conhece essa voz? E aí o Kirk meio que: Não conheço essa voz. Eu deveria? E aí o Leighton meio que joga pra ele: Ele é Kodos, o O carrasco. carrasco. E uma coisa que eu achei bem interessante Exato. sobre esse episódio é que todo mundo nesse episódio, assim, pelo menos dos atores convidados, parece que estão tentando fazer mesmo uma peça de teatro. Eles estão encenando, eles estão dando a alma deles para fazer essa encenação. Tanto, até essa cena de ele falar é codo, no carrasco. Ele parece muito. Ele tá no modo teatro, assim. Eu acho isso muito engraçado. Porque, obviamente, o William Shatner não tá nesse. Não tá nesse Nessa mesmo vibe. gabarito. Ele não tá no mesmo gabarito. Então, em alguns momentos, os atores, eles estão dando a vida deles por essa peça. E o William Shatner também, tipo, quando é que eu beijo a garota do episódio? Tipo, assim, foi pelo menos essa foi minha percepção. Eu não deveria rir porque É, esse episódio é sombrio pra caramba, mas, enfim, eu achei isso é. engraçado. Tenho É um dois episódio muito pontos de sombrio, né? curiosidade, né? Que aqui no nosso rascunho do roteiro eu deixei para falar no final, mas já que você falou do sombrio, né? Uma das primeiras curiosidades técnicas desse episódio é que eles escolheram justamente ter dois esquemas de iluminação. Um para cenas românticas e engraçadas ou as cenas suaves, que é bem iluminado, e o outro que é muito sombrio nas cenas de assassinato, morte e também falando do Kodos. Né? E nesse momento que o Leighton fala é Kodos, o Carrasco, eu tenho certeza, mano, tá tudo preto. Agora uma coisa que eu gostei desse Leighton, cara, ele parece o fantasma da ópera, Ele metade do rosto parece, dele é destruído, mano. parece E assim, da tem ópera. outras referências nesse episódio, mas conforme a história for andando aqui, eu vou citar essas novas curiosidades conforme for andando. Aí vai uma curiosidade, aí vai uma observação, não sobre o episódio, mas sobre uma coisa que passou pela minha cabeça. É, eu sou fã eu sou muito fã de música, eu sou muito fã de heavy metal, e todas as vezes que o Leighton aparecia, quem é fã de música vai mais assim, mais de metal, vai entender o que eu tô falando. Toda vez que o Leighton aparecia em tela, que eu via aquela máscara, eu lembrava já da Tarja Turner cantando The Phantom of the Opera com Nightwish. E eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. É, Até agora, toda vez que eu penso nele, eu lembro dela. E provavelmente quando eu postar isso daqui no Instagram da página, com certeza a musiquinha tema vai ser essa, mas enfim. Dando é continuidade, boa. depois da vinheta, eles vão para os aposentos pessoais do Leighton e o Leighton tá convicto que aquele é Kodos. Não, ele é Kodos. Olha a voz. O cara é Kodos. Mas o que não tá muito acreditando nessa afirmação. O que tá meio, cara, Kodos tá morto, acharam ele queimado. Esquece isso, segue em frente, mas o Leighton não. O Leighton tá bem convicto mesmo. É bom, na hora que eles estão no planeta, né? Eles saem da peça e o Kirk ele finalmente questiona. Quer dizer que você me trouxe aqui
com uma falsa informação de que tinha uma enzima nova para eliminar a fome no planeta tal. E aí agora o que você está querendo dizer que você só atraiu a gente para pegar o cara na botija, mas a gente não tem nem prova, nem eu acredito. O cara não é o Kodos está morto. E aí, sabe o que isso me lembra e foi a inspiração desse episódio? Bom, os anos 60 ele foi regado de várias operações dos serviços secretos do mundo inteiro atrás de vários generais do nazismo que fugiram no pós-guerra. E a inspiração do Kodos é justamente a desses líderes da antiga Alemanha que fugiram e não foram encontrados, eram dados como mortos, com seus corpos carbonizados. E eles viviam outras vidas, né? Aqui na América do Sul a gente teve a presença de dois super famosos nisso, que no caso foi o Frederick Reichmann e o Mengele, né? No caso, que morreu em Santos, né? E o Kodos é um desses, é um cara que fez algo muito terrível, cometeu um genocídio e fugiu depois que se arrependeu, ou que quis só fugir mesmo. A gente vai... Na verdade, assim, esse episódio vai tratar de um tema que é muito complicado, que é essa questão da eugenia, né? Da morte das pessoas em favor... Como é que é? Os fins justificam os meios, e não é bem aí, né? E é isso que eles estão tocando, esse drama que a guerra trouxe no passado, só que com um pano futurista. Seria interessante falar já o que o Kodos fez, ou quer ir falando conforme... Pode ir conforme. Bem, bom, tal qual mencionado anteriormente, o que ele não está acreditando muito que seja Kodos, e até entendo o ponto de vista do Kirk, porque foi uma situação traumática, pelo que o episódio mostra, foi uma situação traumática para todos os envolvidos, e não seria interessante revisar aquilo, não só por talvez não dar em nada, quanto também porque ficar trazendo certos fantasmas do passado que podem nem existir mais, só abririam feridas que já estão fechadas. E a gente vai entender isso mais lá para frente com alguns outros personagens. Mas, como o amigo dele está convicto, então ele vai fazer uma pesquisa para saber exatamente se o líder da peça, se o personagem principal, que interpreta o personagem principal, ele é realmente Kodo. Baseado nisso, ele faz uma pesquisa. Ele volta para a Enterprise e ele faz uma pesquisa sobre todas as informações que existem sobre Kodo. Fora o Kirk, outras 8 pessoas conseguiriam reconhecer, 8 ou 7 ou 8 pessoas conseguiriam reconhecer Kodos devido ao incidente que ele fez na colônia. Que a gente vai explicando aos poucos. O Kirk é um deles, o Layton é outro, e existe um outro tripulante, que já é um velho conhecido nosso, que a gente vai aparecer mais para frente, que está na Enterprise, que também poderia reconhecer Kodos. Tirando esses 3, todos os outros que poderiam estão mortos. E pelas pesquisas do Kirk, coincidentemente, a trupe itinerante que faz as peças aparece sempre antes de alguma pessoa dessas morrer. Curiosamente, misteriosamente, é muita coincidência. E aqui eu vou entender que o Kirk agiu na melhor das intenções. Ele é um oficial, eu não vou criticá-lo pelo que ele faz fazer a seguir, ele é um oficial e essa é a função dele. Se ele não tivesse feito nada, eu teria muito mais críticas. Mas aqui, talvez eu só o critique pela forma como ele agiu, mas aí o Kirk é conhecido por agir emocionalmente. Nos outros episódios a gente já falou sobre isso, então nada de novo no front. Brunão, quer continuar a partir daqui? Bom, o Kirk ele desce novamente ao planeta porque o Lenton ele avisou o Kirk que ele iria convidar toda a companhia Caridian antes da próxima apresentação. E ele queria olhar nos olhos do Caridian para ter certeza se ele era o Kodos ou não antes de denunciar ele. E aí o Kirk já na festa, né, ele se teletransporta, ele entra, tá cheio de gente do lado de fora, e ele conhece a filha do Anton Caridian, que é a Leonor. E aí ele já vai ter aquele clichê, né, que a gente já acostumou aqui em Jornada, que é a loira de olhos azuis, que o Kirk vai querer dar em cima, né?
Essa parte a gente não precisa entrar em detalhes, porque isso é sempre do É, mesmo jeito, né? E aí ele convida ela para dar um passeio, se desculpa com a esposa do amigo dele e vai para fora com ela, que ele não queria ficar lá falando de artista e ele não estava acreditando na história mesmo. Então ele vai sair com a menininha bonitinha. Andando no meio do planeta, coincidentemente, mais uma vez o Kirk acha um corpo no meio do caminho. Lembra disso no Sal da Terra? Eles estão andando e tem um corpo no meio do caminho. Agora, novamente, o destino leva o Kirk para mais um morto no meio do caminho. E é justamente o amigo dele. Esse é um ponto que, assim, eu fiquei com uma ponta solta nesse momento. Conforme a história andar, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas quem matou o Leighton se a Leonor estava com o Kirk? É uma ponta solta. então, Vocês vão entender conforme a história for andar. Bom, então, eles levam o corpo de volta. A Leonor comenta que eles vão embora com a Astral Queen, né? Que é uma nave também da Federação, né? E aí o Kirk ele fica já de sobreaviso e contacta o capitão da Astral Queen, porque agora ele tem um assassinato e ele tem um suspeito. Então ele vai pedir para a Astral Queen não levar a companhia Caridian e ele mesmo vai levá-los. Eu clico, ele começa a montar uma armadilha sozinho, ele não conta para ninguém, nem para o Spock, nem para o McCoy, para manter a companhia Caridian dentro da Enterprise e ele vigiar as ações dele. então, observações sobre a. Eu até tinha comentado com o Bruno antes que no momento da despedida da esposa do Leighton, enquanto eles estão numa sala reservada, ela dá um beijo na testa do Leighton e diz: vai com Deus. Embora em Jornadas a gente tenha a representação de muitas religiões alienígenas, assim, me corrijam se eu estiver errado, não parece ser tão evidente, presente ou óbvio religiões judaico-cristãs assim. Bruno até comentou sobre um outro episódio que teria mais pra frente. Eu talvez imagine que eles não façam tanto por conta de se explorar outras religiões. Quando a gente vai falar dos Klingons, os Klingons têm a religião deles, do seu maior guerreiro. Eu acho que o ápice assim, de religião mesmo que a gente tem lá em Deep Space Nine, com toda a questão dos profetas e do povo de Bajor, eu acho que ali foi o pico máximo de discussão religiosa que tem dentro de Jornadas. Eu acho que não tem mais como bater aquilo, porque foi o melhor roteiro nessa parte. A gente até tem uma questão lá em Discovery, perdão, e em Voyager com, com entidades indígena-americanas, mas nessa questão judaico-cristã de religiões terrenas, eu não enxergo que a gente tem muitas coisas evidentes. Achei interessante, porque mesmo depois de séculos de muito avanço, certas coisas elas continuam como antigamente, certas coisas, certos hábitos, certas crenças, elas não mudaram, pelo menos em alguns lugares da galáxia. E não estou nem falando sobre atos bons ou ruins, mas simples atos. Por exemplo, até então, com toda a carga de coisas que existe dentro desse universo, é bem interessante que esse tipo de conceito, que as religiões humanas, elas continuem sendo relevantes. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Até então, a gente enxerga muito as religiões alienígenas. O deus dos Ferengues é o dinheiro. Eles têm lá o sumo sacerdote deles, que você tem que juntar o máximo de coisas possíveis para levar no final da vida, porque senão você não entra nas portas do paraíso, se você não tiver quantidade exata de ouro. Mas a gente só vê isso mais pelas religiões. Que é mais para ser feito cômico, mas enfim. A gente só enxerga isso mais das outras raças alienígenas, mas a nossa parte da Terra meio que fica um pouquinho de lado em vista da evolução humana. Aqui eu achei bem legal que a gente teve um espaço para ver esse tipo de coisa. Na verdade, eu não sei se no inglês, na versão original, ela diz vai com Deus, eu acredito que sim. Ou pelo menos ela deve fazer alguma referência. Mas enfim. Voltando, durante a despedida do Leighton, o Shatner ele abraça a viúva. E é claro que o Shatner tem uma cota de mulheres para abraçar no episódio, senão o Shatner não ficaria feliz. Deus, então
Então, exatamente, porque, nossa, foi um abraço bem gratuito, assim, a moça estava triste, a moça estava, tipo, deprimida porque o marido morreu. Ah, Jack, então eu vou te abraçar, e vai lá e abraça ele. Enfim, Assim, sei tem lá, uma né? coisa que eu gostei dessa cena que ela fala, poxa, se ele tava errado, Jim, por que mataram ele? Né? Porque assim, Exatamente. o único motivo para matar o Leighton, realmente, ele estava no planeta da Federação e crime na Federação é uma coisa exótica, muito rara. Existe, mas é rara no século 23. E aí ela fala, poxa, por que matariam o meu marido, né? E aí ele abraça ela. Bom, esse episódio, as coisas elas andam muito rápido. E nós vamos já para o ato 2, em que o Kirk já está na Enterprise e ele já fez a maquinação do que ele vai fazer para tentar descobrir quem é o Kodos. Nesse episódio, o Kirk ele tá agindo muito sozinho. E eu achei isso super esquisito, é uma novidade. E ele mesmo vai ter um momento em que ele cita que eu não gosto que ninguém se meta nos meus assuntos pessoais, né? Ele tornou isso uma coisa pessoal, não exatamente uma vingança, mas uma missão pessoal, porque mataram um amigo dele e se bobear mataram quase 4 mil pessoas, né, no massacre lá de Kodos, né, segundo a história deles. E ele quer descobrir e apurar isso sozinho, né? É, Eu achei assim, estranho. E aí vai ter logo a cena em que ele dá um esporro no Spock, assim, mano, uma piada assim, mó sem graça, né? Que você até colocou aqui no roteiro, né? Kirk sendo babaca com o Spock. O que você me diz disso? cara, assim, é que não tem. Tudo bem, eu entendo que ele transformou o negócio numa coisa pessoal, mas não tinha nenhuma justificativa para ele ser babaca, entendeu? Não, não, Nenhuma. realmente. Zero, zero justificativa para isso, sabe? Eu sou o Ele tem uma capitão. equipe justamente para isso. Ele tem uma equipe justamente para ajudar ele nessas coisas, sabe? Tipo, ele achou que ia acontecer o quê? Que ele ia resolver tudo, que ele não ia ter que dar nenhuma satisfação. Independente dele ser capitão, ele ainda tem uma função a cumprir, que é ser honesto com os tripulantes dele. Cara, ele É. montou todo um circo para poder trazer os tripulantes a bordo, para descobrir quem é o assassino, e ele não queria que o Spock questionasse nada disso. Então, se o Spock não Não, acho que questionasse, o ele só Spock não queria deveria estar ali. descobrir sozinho. E aí, ó, gente, é o seguinte: esse cara é o Codes. Né? Tipo, Eu não entendi a cabeça dele. não, Mas eles, o nem eu, McCoy nem e o eu. Spock vão fazer ele entender isso. Isso é que eu achei legal. É por isso que os amigos servem. É, Exatamente. bom, enquanto eles estão na ponte, a, a atriz, a Lenore, ela acaba embarcando para Enterprise e o Kirk manda ela, a convida para a ponte. É, essa parte é muito interessante. Saca só. Quando a atriz chega na ponte, eles têm uma conversa, o Spock está muito desconfiado sobre toda aquela situação. E quando ele fala para a atriz ir para os próprios alojamentos, para ela descansar, a porta do elevador abre e a E a Randy Genesis entra. sai. E a Randy entra na ponte. E a Randy olha para ela com uma cara de ciúmes. Prestem muita atenção nessa aparição, porque foi a última vez que vocês viram a Ordenança Randy. Acabou. Aqui já era. Aqui ela não volta para a série clássica, ela vai voltar para os filmes, fazer pontas pequenas nos filmes e depois só lá em Voyager. E num episódio só de Voyager. E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Isso aqui é muito triste. Porque eu, assim, tal qual eu já mencionei em outros vídeos aqui, eu mencionei com o Brunão também, a gente está trabalhando para trazer um vídeo especial sobre a Dent Range, o roteiro ele já está em produção desse vídeo. Esse vídeo, quem está se responsabilizando por ele sou eu mesmo. E essa parte ela fica por minha conta. E enquanto eu faço as pesquisas sobre a Range, eu vejo que o que aconteceu com a atriz, com a Grace Lee Whitley, foi uma sacanagem fenomenal. Assim, foi uma piada de mau gosto terrível. Assim, ela trabalhou com o Roddenberry antes, ela trabalhou com o DeForest Kelley antes, ela recebeu um personagem, o personagem dela foi construído para ser de um jeito, ela atuou do jeito que pediram e depois deram um pé na bunda dela. Porque eles não queriam que ela dividisse tela, que ela ocupasse tela de outras mulheres que pudessem estar com o William Shatner.
porque o William Shatner não poderia ficar preso num romance só. Ele deveria ter um romance da semana, porque ele era o galã do episódio. Então, assim, tudo o que aconteceu, a gente conversou muito nos outros episódios sobre a Randy, tudo que aconteceu, todas as situações que ela já se envolveu, e é muito triste, assim, eu acho muito incômodo o fato de que a saída dela em si se deva para manter um tipo de roteiro americano que não tem, que deveria muito ser substituído ou pelo menos alterado, que é o roteiro americano onde onde o personagem masculino de maior arrogância e de maior arrogância em geral consegue obter coisas simplesmente por ser favorável para ele. Não sei se vocês já chegaram a prestar atenção nisso. Nós, como telespectadores, somos condicionados a acreditar que alguns personagens, que obviamente não são pessoas legais, são pessoas bacanas. Um exemplo que eu usei, que eu estou usando enquanto eu faço o roteiro desse novo episódio da Randy, é do próprio Tony Stark. Aproveitando a semana que o ator Robert Downey Jr. agora foi cotado para ser o Victor Von Doom, que pessoalmente eu achei uma escolha bem questionável, mas enfim, isso é uma outra discussão. Um exemplo, o que é que existe no Tony Stark que seria que a gente consegue se identificar? Nada. Nada. Não existe nada. Nós não somos o cara ricos nem playboys. O cara é arrogante e os erros dele geram consequências para outros. Mas por que que a gente se identifica com esse personagem? Porque isso é um modelo de roteiro americano que existe há muito tempo e que isso não é mudado, porque essa é uma história feita de americano para americano que tem uma cultura bem específica. E é esse tipo de construção que fez ali o Whitney sair fora de Jornadas. Mas a gente não vai conversar sobre isso agora. A gente vai conversar sobre isso lá no vídeo que eu vou trazer. Vai falar sobre a Gente Range, sobre a Gleice Whitney. Quero deixar um parênteses aqui. Acho muito legal essa parte da nossa análise. Porque, assim, nós estamos no século XXI, né, em 2024, gravando esse vídeo. Já no final, no meio para o final de 2024, se você assistiu esse vídeo depois, né? E assim, gente, vamos ser francos. Os valores mudaram, a visão de certo e errado de muitas coisas na cultura mundial pop modificou, né? O espaço de algumas coisas foi retirado, outras coisas foram inseridas do que a gente acha legal e do que a gente não acha legal. Eu estava conversando com um amigo meu hoje num grupo de jornada que a gente treina no Telegram, né? E ele falando pra gente ter sempre o cuidado de não estar lacrando nenhum assunto, nem nada do tipo, para não ser mal interpretado, né? Bom, eu gostaria de deixar aqui bem ressaltado que não é um anacronismo criticar, não é lacração. A gente endossa que isso é do passado, ainda bem que é do passado. Eu espero que hoje em dia a gente não veja a ficção científica repetindo os erros que ela fazia. Jornada tem erros chatos, tem erros feios, mas é uma obra excelente, entendeu? Isso não tira a nota final que eu vou dar aqui, no final vocês vão ter uma surpresa, mesmo com esse problema, né, tanto com a Grace, quanto com o que a gente discutiu em Miri, ou discutiu em Mud's Woman, enfim, são coisas que não tem como a gente deixar de comentar, né? Esse é o meu parêntese, mas retornando à cena, né? O Kirk ele vai fingir que ele tá ali disponível para Leonor e resgatar a companhia Caridian para que eles não percam a sua tour interestelar, né? E ela fica super feliz e ele já está interessado nela, convida ela para um passeio na nave, né? E nesse momento o Spock começa a achar isso mais estranho ainda. Porque na verdade, gente, vamos ser francos, parece que o Kirk está sendo só o galante da semana, mas ele está fazendo isso não é só pelas emoções. Ele tem interesse, mas ele está usando a Leonor, né? E isso a gente vai ver no final do episódio também. Ele está usando ela para chegar no Caridian. É isso. Enquanto isso, o Spock ele precisa saber mais do que está acontecendo sobre toda a situação. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que um dos personagens que ele conseguia reconhecer todos
é o Riley, que ele apareceu em alguns É. episódios atrás. E Vou ele foi levá-la para promovido. casa, Kathleen. Eu não é, resisti. e ele foi promovido a comunicações, mas o Kirk rebaixa ele de novo. Manda ele de volta para engenharia. E o Spock não gosta muito. Fala, mas espera, acabou de promover o cara, vai mandar ele de volta Pois para é. engenharia? Como assim? Ping-pong E de Healing. usaram ele de boi de piranha, mas vocês vão entender já. É, e ele é mandado de volta para engenharia, onde ele não vai ficar lá muito feliz, né? Enfim. Com isso, o Spock, como que não quer ouvi-lo, o Spock vai até outra pessoa que pode ajudá-lo, que seria o McCoy. O problema é que o McCoy, ele é a última pessoa que você quer pedir ajuda. Ele é a Não, e olha última o momento que ele pessoa que tá vai na querer pedir ajuda. enfermaria. Sabe o que eu percebi nessa hora que o Spock vai falar com o McCoy? O McCoy tá de folga, gente. Ele, por ser cirurgião e médico-chefe, ele mesmo na folga, o aposento dele é do lado da enfermaria. E vocês sabem que na enfermaria todo mundo vê aquele armarinho cheio de bebidas, de vinhos. E aí, não sei se você reparou, não fala isso em nenhum lugar. Mas eu fiquei curioso, porque a bebida que o McCoy tá tomando, e ele tá até contando pro Spock, toma uma dose comigo. Finalmente tive um momento de folga para tomar alguma coisa, né? E o copo dele tá azul. Você reparou que é uma bebida azul? Aí eu fiquei pensando, na lore de Jornada, a única bebida azul que todo mundo quer tomar e não pode é a cerveja romulana, né? Então eu não sei o que é que o McCoy tá tomando, se é uma caixa contrabandeada de cerveja romulana ou não. Provavelmente eu não Mas é duvido. um. Eu não Eu também não duvido. Eu não duvido. duvido, né? O cara anda com conhaque na enfermaria, o cara tem uísque, o cara tem brande sauriano, o cara tem tudo, o cara tem tudo. Mas assim, não estou aqui apoiando o uso de bebidas alcoólicas, particularmente eu não recomendo isso, tem efeitos neurológicos muito questionáveis, sejam conscientes. Mas isso, como eu disse, é uma coisa dos anos 60 e naquela época era algo muito mais aceitável, muito até incentivado na televisão, né? A questão da bebida, do cigarro. E o McCoy tá no momento de lazer dele ali. E aí o Spock tá preocupado. Meu, o capitão tá tirando a gente de cena, tem alguém aí que a gente nunca viu. Há um assassinato lá embaixo. Há uma suspeita. E o McCoy, ele tá de boa. Ele, calma, cara, vamos lá. Tranquilo, Ou você vem aqui bebe um pra gole comigo. tomar uma comigo, ou não me questiona, né? Então, assim, eu achei esse debate, assim, o Spock preocupado, realmente. O McCoy, ele tá muito tranquilo. Mas assim, o McCoy ele pode estar tranquilo, mas ele é um cara que ele observa, mesmo sendo na folga, sendo tranquilo, né? E aí eles Eu, vão começar os dois a questionar o porquê que o Kirk tá agindo assim, né? E aí vai ter uma cena aí fatal a partir de agora, né? Em poucas horas que a companhia Caridian entra, o Kirk pôs o Riley lá na engenharia, a gente pula para a cena em que o Riley está na engenharia, triste, solitário, se sentindo a última criatura do universo. E aí a gente vai ver a Uhura cantando para ele. Cara, que coisa linda. Mas a coisa vai piorar. eu achei essa interação perdão. Eu achei essa interação do Spock e do McCoy a melhor até aqui. Entre todos os episódios que ele já comentou, eu achei essa mais espontânea, sabe? Parece que é que eles estavam se Ah, divertindo sim. mais. Eu queria ver mais esse tipo de coisa, sabe? Eu A gente prefiro vai. muito mais esse tipo de interação. Eu prefiro muito mais esse tipo de interação do que quando eles ficam sendo babacas um com o outro. Porque, sei lá, acho que cansa um pouco essas intrigas que não tem fim. E esse tipo de interação aqui, pra mim, torna as coisas muito mais divertidas, torna as coisas muito mais críveis. Sim, com certeza, Enquanto com isso, certeza. enquanto os dois estão lá tentando se resolver, o Kirk levou a Lenore pra dar um passeio pela nave, tá jogando uma conversinha nela. E o Spock, ele aproveita que o Kirk tá ocupado para ele mesmo fazer a investigação. Ele faz toda a investigação dele, ele puxa todos os arquivos referentes a Kodos, e aqui a gente já vai entender quem é Kodos. E aí aqui a gente vai fazer uma pausa na história para a gente tentar entender um conceito. O que acontece é o seguinte: Kodos, ele era governador de uma colônia da Federação, e a época em que se passa as jornadas ainda não existem sintetizadores de comida.
Então não dá para você criar comida através de massa. A comida ela continua sendo um recurso que precisa ser cultivado. E no planeta onde Codos governava, na colônia, teve uma praga que zoou com toda a plantação, zoou com toda a comida e não tinha comida para todo mundo. E os cargueiros com suprimentos não iriam chegar a tempo de todo mundo morrer de fome ou acontecer uma guerra em vista de alimento. Então, o que Codos fez? Codos separou os habitantes do planeta em dois grupos e matou metade. O que ele fez? Ele deu uma de Thanos. Ele decidiu quem vivia e quem morria e ele executou metade do planeta. O que eu entendo do que Codos fez é que, à época, as pessoas que estavam lá, todos os 9 que viram Codos, que lembram de Codos, eles eram ou alferes ou habitantes do planeta. O Kirk poderia até ser um oficial, mas ele era um oficial mais jovem. O Reed era uma criança, a gente vai entender que Codos matou os pais dele. O outro rapaz lá que morreu lá atrás, o doutor, ele também era um oficial da frota. Então, Codos, quando fez isso, não viu escolha para si mesmo que não se fingir de morto, aparentemente na visão dessas pessoas. Encontraram um corpo carbonizado, mas ninguém nunca confirmou se foi Codos ou não. O Codos, e isso é muito interessante porque, pelas pesquisas do Spock e do Kirk também, a partir do momento que, a partir da data que Codos morre, surge o personagem que, eu até esqueci o nome dele, vou ver aqui porque ele não é muito falado, Caridian. As informações que eles têm no computador sobre o Caridian, ela surge somente a partir do momento que Codos morre. Eles são paralelas. Então, o que leva ainda mais a suspeitas de que Caridian, na verdade, seja Codos disfarçado. Lembra que alguns capítulos atrás a gente comentou sobre como toda essa ideia que o Roddenberry quer de uma humanidade perfeita, ela não funciona? Uhum. A história de Codos é a contradição do que Roddenberry quer. Sabe? E aí vocês podem entender dessa forma. Por mais que Roddenberry quisesse criar uma humanidade perfeita, ele não tem como. E esse roteiro, essa história de Codos, ela é exatamente isso. Codos, depois a gente vai ter até uma conversa em que o próprio Codos vai falar que ele não teria feito isso se a situação não fosse urgente, mas o cargueiro da federação não chegava com comida. A federação não chegava. E as coisas estavam começando a ficar desesperadoras. Então ele praticou eugenia. Eugenia, para quem não sabe, é a seleção de uma raça por eliminação da outra. Então, você selecionar um grupo sobrevivente de qualquer forma em específico, eliminando aquilo que não faz parte desse grupo, aquilo que é dispensável, você considera inferior. Que você considera inferior. E Codos fez isso. Codos matou metade de todo mundo que ele deveria proteger. E agora a gente está nesse rolê para descobrir se Caridia é de verdade Codos. O McCoy ele começa a ficar um pouco mais convencido de que talvez tenha alguma coisa errada a partir daqui. Enquanto isso, o Riley foi rebaixado. Ele está de volta à engenharia. E ele está solitário, porque enquanto todo mundo está na sala de descanso, ele está trabalhando. Quer comentar a respeito? Tem uma coisa sobre essa questão da eugenia, né? Que reforça aquilo que eu havia comentado, né? Que a inspiração desse episódio ela tem a ver, sim, com aquilo que foi executado nos campos de concentração da Alemanha, né? Nos anos 30 e 40. Né? Infelizmente, naquela época, né? 6 milhões de pessoas, ou até mais no número oficial, né? Foram selecionadas, consideradas dispensáveis e jogadas em câmaras de gás, em valas comuns, né? Até comentei do Eichmann, né? O Eichmann era um dos membros, né, dessa parte da solução final que mais tem o número de mortos, né? E nos anos 60 ele foi encontrado na Argentina e levado pelo Mossad para ser julgado, né?
É isso. No caso, então, voltando à história, o Riley tá sozinho e os colegas dele estão na sala de descanso e resolvem tirar onda com a cara dele. É, E ele tá lá sozinho, eles estão conversando pelo intercom e ele pede para o Uhura cantar alguma coisa para ele. Porque a Uhura canta de top. novo nesse episódio. E enquanto a Uhura tá cantando e o Riley tá distraído, aparece uma sombra bem a lá Fantasma da Ópera e coloca e espirra um spray dentro do leite dele. Quer dizer, achei uma encenação bem fanfarrona mesmo. Ele tá de costas, a pessoa vem com o sprayzinho e espirra Mano, dentro do leite, mas é não tem. funcional. Não, mano, não tem um alerta de que alguém entrou na Ai, engenharia. Não eu tem já cansei, sabe? câmera. Não Quer dizer, tem câmera. ele já falou sobre as câmeras, não tem câmera, O não tem intruso, alerta. gente. O O cara, um intruso na intruso, o cara. engenharia. Poxa vida, tá vendo? É de novo, a gente vai voltar lá. Essa ideia que o Roddenberry queria não existe, cara. Sabe, Não você não vai, mano. coloca a câmera. Ele deixa de colocar câmera nas coisas porque a humanidade é confiável. Mas ele mesmo prova que a humanidade não é confiável. Ai, sei lá. Acho que não vale a pena ficar chutando cachorro morto a essa altura do campeonato, então só vambora, vai. É só Bom, comentar, eventualmente, pra gente não esquecer isso. é como eu tinha comentado, a ladeira vai descer abaixo agora, né? E É, uma substância, né, foi injetada dentro do café com leite ou não sei se era um ovo maltino, Nescau lá, dá a do entender que é Healer, né? leite, dá a entender que é leite. É, então. E aí ele toma, e enquanto ele tá conversando com eles no intercom, ele começa a sufocar. E aí eu fiquei pensando, gente, o capricho do destino salvou ele. Se ele não chama eles no intercom, ele tinha morrido, né? Sim, E assim, o que colocou ele na engenharia? Porque é o lugar mais protegido da nave, gente. É o lugar mais protegido da nave. E é tipo assim, mas só que ele cometeu um erro, ele deixou ele sozinho. foi usado E o Riley é o cara de mais boi de piranha. distraído que tem. Foi usado É. de boi de Não, piranha. não que o Kirk não usou, ele disse que o Kirk queria proteger ele, mas justamente aconteceu o contrário. E aí ele Eu vai enxergo de ser outro jeito. levado para. Oi? Você enxerga de outro Eu jeito? enxergo de outro jeito. Eu enxergo que ele foi usado de boi de piranha. O que só colocou ele na engenharia para ver se ia dar alguma coisa, mas também essa ideia não faz muito sentido, porque senão ele deveria ter colocado uma Não. segurança lá. Né? É, E mesmo que ele não tivesse, deveria estar uma segurança na engenharia de qualquer jeito. É engenharia, pô. é isso. Isso aí é que eu achei estranho, né? É É como se a engenharia. Enterprise fosse muito pouco vigiada. Meu, é 430 pessoas a bordo, né? Mas a gente já discutiu antes sobre a segurança da Enterprise do Kirk ser muito ruim, Nesse né? A Enterprise, momento tá. assim, se a gente for falar por lore, a segurança da Enterprise do Kirk é uma das piores da franquia. Nesse Sem momento. brincar, assim. E isso levando em conta a Voyager, que também era abordada à torta e à direito, mas a Voyager dá para ter um Coitado desconto, do porque eles Turval. estavam em território desconhecido. Então, existiam coisas que eles não conheciam, que. Não que a do Kirk agora seja diferente, mas da Voyager eles estavam em outra situação. Aqui, cara, como assim? E assim, não é como se ele não tivesse pessoas estranhas dentro da nave. Porque ele tem uma trupe inteira de artistas circense lá. Né, que acabaram de sair de um cenário de assassinato. Exatamente. Ele já constatou que onde eles passam, alguém morre. E não tem ninguém de segurança. Bom, Ah, o roteiro anda, o tá, Riley né? vai ser Vamos embora. resgatado, né? Todo mundo ouviu ele pedindo socorro no intercom. E aí o McCoy, né, o nosso mago aqui, né, o mago da cura, né? Ele vai dar um respawn no Riley, né? Vai deixar ele bem de novo. E aí o Spock tá na enfermaria, né? Já somando as contas de novo. Ó, tá vendo? Ó? Tem mais um que quase morreu e era justamente a testemunha. Aí o McCoy e ele vão confrontar o Kirk, né? E falar, ó, é o seguinte, você é a próxima vítima. Isso já na cabine do Kirk. E aí o Kirk não gosta. Mano, por Então, quê, cara? cara, Era o trampo deles. Era meu o trampo Deus, velho. deles. É o trampo dos caras, mano. Olha, É, ele aqui, não eu achei gostou, isso mano. aqui um barato. Esse eu não entendi. Eu achei isso aqui um Esse eu não barato. entendi. Eu achei isso aqui um barato, porque o Kirk, ele tem uma discussão muito séria com o Spock.
Inclusive, eu achei que o Leonard Nimoy é um ator muito acima da média. Muito mais acima da média do que o próprio William Shatner. Ele entrega Pena que ele uma atuação morreu. muito... Ele já era idoso, né? Enfim. Mas ele entrega muito acima do William Shatner nessa discussão. E aí o William Shatner mesmo, meio que... O Kirk meio que fala... eu não quero colocar... Você acha que eu colocaria a minha nave em perigo? Fala um negócio assim. Fala, meu camarada, a essa altura do campeonato, depois de todas as discussões que a gente já teve, ele tá falando sobre colocar a nave dele em perigo, sobre a tripulação dele. Todo O episódio ele comando coloca em a tripulação. perigo, ele fala. Exatamente, todo episódio ele coloca o comando dele em perigo. Mans Woman tá aí para provar, tá aí que não sai da minha cabeça nunca. Às vezes eu acordo de noite com o. Eu esqueci o nome do. Ai, o cafajeste lá. Fantasma que dorme embaixo da sua Não, cama. não tô falando isso, não. Tô falando do Mineiro. Mineiro? Do Mans Woman, não tinha o Mineiro. Que a mulher. Childress. Às vezes eu acordo de noite com um chute na porta, eu penso que é o Childress, eu levanto, dá um susto do coração. Childress. Porque, cara, aquele episódio me traumatizou de verdade. Às vezes eu Bom, eu sonho acho que ele tá entrando, às vezes eu sonho que ele tá entrando no meu quarto, cadê as mulheres? Começa a ficar assustado. É um pesadelo. Ficou lá pra trás. Nunca mais esse personagem vai aparecer. Então, né? Assim, o Kirk ele é confrontado pelo Spock, né? Que ele fala, mas o que você tá querendo fazer mantendo essa equipe aqui sem um julgamento, sem uma investigação? Você vai ser o próximo. E aí o Kirk ele fala que aquilo era assunto dele, e aí o McCoy ele rebate, o McCoy defendendo o Spock. Mas capitão, é o trabalho dele. Mas é um assunto pessoal. Ele é assunto pessoal, se mexe com a nave, é assunto meu. Nossa, velho. Ele falou tudo. Nossa, finalmente alguém falou o óbvio para ele. Aqui dentro não existe assunto pessoal. Aqui dentro não existe assunto pessoal. Deixa seu assunto pessoal para fora da Enterprise. Aqui não tem. Você tá no comando, eu sou em segundo, não precisa saber. Finalmente alguém tomou a iniciativa de falar isso para ele. Espero que isso sirva para alguma coisa nos próximos episódios. O McCoy fala, tudo bem, se você descobrir que ele é o Kodo, você vai fazer o quê? Olha o que o McCoy vai falar. Você vai arrancar a cabeça dele, levantar em prêmio e andar pelo corredor? Que assim, isso é uma vingança? O que é isso? O que você pretende mantendo eles aqui sem investigação, né? Quase que a gente perdeu um tripulante, né? Um tripulante importante, por sinal, né? E aí o Kirk ele fala que ele não sabe se ele tá agindo só pelo lado pessoal. Ele é franco, ele se entrega, ele não esconde do McCoy nem do Spock. Ele fala, gente, eu não sei se eu tô agindo só por vingança pessoal, não é bem isso. Não quero matar ninguém, não é isso. Mas eu quero justiça. Nesse ponto, eu acho que o Kirk foi capitão. Justiça tem que ter. O cara é um criminoso de guerra, um genocida procurado, né? E ninguém puniu ele. A galera acredita que ele tá morto. O cara matou 4.000 pessoas numa colônia da Federação e tá zanzando de artista por aí. Só que assim, eu achei legal uma coisa. O Kirk, ele, apesar de tudo, ele tá sendo cuidadoso em não condenar o cara só porque olhou para a voz e para o rosto dele. Porém, já morreram 7, né? Já morreram 7, quase 8. Quase 8 com o Riley que foi envenenado e salvo pelo McCoy, né? Com o respawn do McCoy, né? Mas assim, e isso para mim já era motivo para levar o cara para uma corte e fazer uma investigação, uma cariação, né? Uma coisa do gênero. Ó, tem 8 mortos. Toda vez que tem 7 mortos, perdão. Toda vez que os 7 mortos morreram, você tava do lado. Você parece o cara. Você fala que nem o cara. Você nasceu no dia que o cara morreu. Então, assim, realmente, o Kirk, ele mereceu a cobrança dos dois, né? E aí, depois dessa cena, né? Acho que a gente já tá quase no ato 3, né? Já? Não, ainda não. Já tá quase no ato 3, depois né? Depois dessa cena vai ter o phaser de sobrecarga. Então.
Na hora que o McCoy vai embora, né? O Kirk e o Spock estão ainda debatendo. E o Spock tava super certo. Meu, você vai ser o próximo. E enquanto eles estão falando, começa a dar o zumbido, né? Zzz. Cara, esse negócio do phaser em sobrecarga. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque eu nunca vi isso em nenhum outro filme, seriado. E é um zunido que vai aumentando, aumentando, desesperador. Né? E isso eles usam desde o começo da série, né? Lá no piloto, a Una, número 1, ela usa o phaser em sobrecarga para matar os Talosianos. E aí Assim, aqui de novo o phaser em sobrecarga. Sendo bem honesto, eu não vejo assim. Pra mim, isso é mais um erro de design de um phaser do que uma coisa útil. Cara, se você Eu não acho manuseia esse útil. É negócio uma arma que pode direito, virar uma granada. se você não manuseia esse negócio direito, você mata você e seus companheiros. Sabe? Se Não, você não agora. sabe mexer nisso, cara, Mas eles isso aí são os causa caras uma da frota tragédia. estelar, né? É igual soldado. É a mesma coisa de você ter um 38 e você ter um modo que a munição dele explode para todo lado. Isso é legal. Isso é útil. Isso é uma tragédia. Se você não sabe mexer nesse negócio, você causa um Mas vamos massacre. lá. E assim, não é como lá. se fosse um disparo, não é como se fosse um disparo curto, se fosse uma coisa, uma explosãozinha pequena, não. Ele fala, esse phaser, se ele explodir em sobrecarga, ele vai destruir o deck inteiro. Só um momento, por favor, só um momento. Oi. Obrigado. Bom, Jean, só um momento. Vai explodir o deck inteiro. Beleza, vai explodir o deck inteiro. Mas antes do que ouviu o zumbido, ele recebeu um alerta avisando do arsenal da nave que um phaser tinha desaparecido. Então, assim, Então, o negócio não fica no quarto de todo mundo. Não, mas aí eu vou corrigir. Ele recebe esse alerta quando o Riley vai pegar o phaser. Esse phaser, ele apareceu espontaneamente no quarto dele. O que me leva à seguinte questão. Ele estava com a Lenor. Ele estava com a Lenor. O que leva a entender que talvez ele tenha chegado às vias de fato. Porque ela pode, enquanto isso, ter colocado o phaser no quarto dele. Porque assim, eu não vejo um momento em que a Lenor conseguiria atravessar a nave inteira. Eu não vejo um momento em que ela conseguiria atravessar a nave inteira, entrar na cabine do capitão, colocar uma granada, colocar uma bomba atômica no armário, né? sair. Então dá a entender que eles realmente chegaram às vezes de fato. Mas, enquanto isso... E ele não suspeitou dela, né? Eu não falo nada. Deixa pra lá. Sem discussão sobre isso. Enquanto isso, eles conseguem impedir a explosão do phaser, eles explode do lado da lixeira, mano. Explode na Eu achei mó legal que ele vai dando o alerta, Spock, sai daqui, tira a galera daqui. E aí ele vai avisando no intercom para os caras selar um quarto da seção disco. Né? Porque uma vez eu tava vendo um vídeo mostrando onde é que fica a cabine do capitão. E no Nova Geração, no Next Gen, ela é próxima da ponte. No TOS, na planta, não é próxima. A cabine do Kirk, ela é num pedaço da seção disco que é meio intermediário. E aí quando ele fala para lacrar, é porque se explodir dentro da seção disco, vai haver um arrombo na nave. E assim, é por segundos. Que eles não deixam a bomba explodir. Ele poderia ter simplesmente transportado esse phaser para o espaço, né? Mas tudo bem. Não seria a coisa mais difícil. Acho que eles estavam no desespero, não nave pensou, da Federação. Né? Mas, é mais desesperador, mais dramático. É mais desesperador. É legal. Não, os caras, dá mais roteiro, né? Os caras explodiram do lado de fora. Pô! Tem que ter explosão em Hollywood. Tem que ter explosão. Tem que ter explosão. E aí, uma vez que eles conseguem conseguem impedir isso, o Kirk ele vai atrás do Caridia, que é o ator principal da peça, que eles suspeitam que seja... Acordou pra vida, né? Acordou pra vida. Cara, como ninguém conversou com o velho quando ele entrou na nave? Ninguém? Primeiro você tem que ter motivo pra acusar. Amigo. Não, mas tá. Brunão, vamos lá. Você não tem motivo pra acusar ninguém, mas
Pô, ninguém trocou duas palavras com esse velho? Não, a filha dele tinha falado pro capitão na festa na casa do Leighton que ele, como regra, ele nunca falava com ninguém. Mas mesmo assim, ele tá na nave do cara. Será que o Kirk não É, insistiu pra ter uma conversa com ele? Falaram, agora ele insistiu. quero Agora, né? conhecê-lo. Mas tudo bem. Agora. Agora, né? Depois que o Riley quase Agora. foi de base, depois quase explodiu a nave inteira. É que ele tava conhecendo a Lenor. Não tava Ah, conhecendo. tá. Entendi. Pô, entendi. Estão conhecendo muito bem ela. Exatamente. E quase morreu. É, mereceu, viu? Mereceu, mas tudo bem. Verdade, Vamos lá. vacilo. E aqui ele e o Caridian vão conversar e é um diálogo bastante extenso. Créditos ao ator, porque assim, Nossa, da hora, cara. a diferença entre ele e o Shatner é de um nível absurdo, cara. Assim, pra mim, esse foi o melhor diálogo do episódio, porque o ator, ele encarnou. A diferença, assim, é sim. notável. Que o Ele cara encarnou. era E assim, eu não ator sei se é por... Ele é ator de peso. E aqui, eu não sei se é porque ele tá encarnando um ator de teatro, talvez em outro... Eu nunca vi outro trabalho dele, mas talvez em outros trabalhos ele não fosse assim. Mas talvez porque ele esteja encarnando um ator de teatro, ele é brabo. Assim, ele é brabo mesmo. O Shatner não deu nem pro cheiro aqui. Não deu nem pro cheiro. E ele tentou, viu? Ele tava suando bicas pra tentar acompanhar esse cara, mas não foi. Não foi. Não teve como. Esse ator é muito, muito bom. Ele era, né? Ele já faleceu. Faleceu lá nos anos 80, já faz tempo já. Enfim. E aí, nesse contexto, ele dá um papel com uma frase de código para o Caridian ler e fala, ó, você vai ler essa frase para o computador vai analisar a sua voz e vai comparar com a de Kodos. Se bater, você está preso. Se bater, você está preso. Você não tem nada a temer. Se não for você não tem problema. E o cara fica bem em choque. E ali a gente já entendeu que ele é Kodos. Ali, embora o episódio tente fazer a gente ter alguma dúvida, ali a gente já entendeu que ele é Kodos. Ele Por nunca mais que... nega. Mas a gente já sabe. Ele nunca nega. Que ele é Kodos. Ele nunca nega. Ele fica falando em formas teatrais, mas a gente já sabe. E aí, exatamente, a gente é apresentado pela história pregressa do Riley. Porque eu confesso que eu não esperava isso aqui. O Riley, os pais dele foram mortos por Kodos. Então, ele foi escolhido para sobreviver, mas os pais dele não. E os pais, eles evaporaram a família toda dele. Não é explicado exatamente como é que as 4.000 pessoas foram mortas, mas baseado em jornadas, provavelmente eles foram mortos a phaser. E eu fico triste que é a última vez que a gente vai ver o Riley, porque é um personagem que eu tava gostando. Apesar de ele ter aparecido pouco, às vezes que ele apareceu, ele foi um personagem legal, ele teve umas participações interessantes, eu gostaria de ter visto mais dele. Uma pena que, tal qual a Ordenança Range, eles não quiseram dar continuidade com o personagem. Verdade. Mas então, chegando nessa parte em que o McCoy fala no áudio, né? Disso, né? Ó, ele vai estar de alta, mas eu não acho bom deixar ele fora da enfermaria para ele nem contar o suspeito Caridian, que pode ser Kodos, que matou a família dele. E, mano, o McCoy ali, eu acho que ele tava sob efeito da cerveja romulana. Mano, você não pode falar essas coisas com uma sala atrás, você tem o cara pra ouvir, mano. O cara maluco tá atrás da ouvindo porta, tudo. bicho. O maluco tá atrás da porta. Eu não culpo o Riley. Eu não culpo o Riley de depois dar uma fugidinha, né? Roubar um phaser. Ah, dane-se a frota estelar, né? Nessa hora, pô, o cara matou a mãe e o pai dele. Mas enfim. Enquanto isso, o Kirk ele deu o papel com o discurso que o Kodos fez em Tarsus 4 e o Kirk tava lá no dia, né? Não é explicado, né? O que dá a entender é que o Kirk ele era um tenente ou alferes da Farragut e tinha ficado no planeta quando deu esse problema, né? E o Riley provavelmente era uma criança, né? Mas ele tem memória disso. E aí o Caridian começa a recitar o discurso e aí ele tá com o papel assim, ele tá com o papel dessa forma aqui, ó. E aí ele faz isso daqui, e daqui a pouco ele começa a falar assim, ó, olhando para você assim. Eu, governador de Tarsus. Mano, é ele mesmo. Não há dúvida.
Ele nem leu o papel e ele fala exatamente o que ele disse naquele dia, porque é uma coisa que você não ia esquecer. Pô, você mandou matar 4.000 pessoas, cara. Você não vai esquecer o que você disse. E aí o Kirk, ele fala, pô, você nem leu o que eu te dei, realmente eu tô achando que é você. Mano, e aí ele fala, olha, a sua sorte é que dependendo do... É que se não fosse para ser justiça, você nem ia sair dessa cabine vivo. O Kirk mesmo fala, ó, a sua sorte é que tem justiça, que senão eu mesmo te... Porque o Kirk, talvez, naquela circunstância, ele não tinha como impedir o massacre. E aí ele teve que ser obrigado a assistir até a Frota Estelar chegar. Bom, o Kirk, ele vai pegar o resultado, né? O Riley foge da enfermaria. E tá o Kirk com o Spock olhando. E o Spock olha para os resultados e fala, olha, capitão, é correspondente, né? Tá batendo, temos vítimas, temos motivo, temos um crime, temos uma tentativa de homicídio, 2 tentativas de homicídio na Enterprise, e o negócio é pegar o cara. Aí eu não entendo. O Kirk ainda deixou a peça começar. Eu não Isso eu entendo. também não Eu não entendi isso. sabe? Eu não sei Eu se a também não peça entendi. estava começando na hora que o resultado saiu. Eu não entendi. Mas Ficou meio na dúvida. independente de estar começando, Bruno, agora já está claro que é uma investigação. A partir do momento que está claro que é uma investigação, acabou a brincadeira, não vai ter peça. Você não vai sair dessa cabine até a gente ter certeza. Pois é, mas peço perdão a vocês que estão nos assistindo, eu esqueci de falar de uma coisa muito legal, que depois que o Kodos recita e o Kirk guarda e armazena a voz dele no computador, a filha sai da cabine, que acho que era uma cabine para os dois, para o pai e para a filha. E ela sai, ela começa a xingar o Kirk, assim, tudo bem, sem palavrão, mas ela literalmente ofendeu. Ah, agora sua armadura caiu, a gente sabe que pessoa podre você é. E ela, assim, ela é muito doida, cara. A Leonor, ela é meio... Eu não sei se ela tem um complexo de Electra, alguma coisa assim, mas ela endeusa o pai dela, né? Ela vê o pai dela como a pessoa mais incrível do mundo. E o cara é um assassino, enfim. E aí o Kirk fala pra ela a real e ela fala, ah, então você só me usou pra chegar no meu pai, né? E aí ele fala, ah, no começo usei sim. Caramba. Ele foi sincero. O Kirk vai na vez. Ele já tava cansado da situação, né? O Kirk já tava cansado da situação. Quase mataram o Riley, quase mataram ele, mataram o amigo dele. Ele já não tava ligando pra o que ela sentia mesmo. E aí vai pra cena, né, do polígrafo, não, né? Do teste de vocal, né? O Riley fugiu, a peça começou, e aí já corta de novo, né, pra cena do Macbeth, né? E, gente, de verdade, eu acho que o auge desse episódio tá nas peças do Shakespeare. E assim, esse é a terceira curiosidade que eu vou comentar aqui. O dilema de Macbeth, para quem conhece um pouco de Shakespeare, não precisa ser muito especialista, ele é literalmente uma pessoa que sofre com o seu passado. E o Macbeth, ele está literalmente encarnado no Caridian, que também sofre com o seu passado. Então, quando eles escreveram esse roteiro, eles tentaram fazer um espelho, né? De que existem fantasmas que te incomodam, né? Do seu passado e que você não consegue destruí-los. E assim, a atriz da Leonor, ela tá fazendo o papel da Lady Macbeth, que quer matar os fantasmas do passado do seu Macbeth, que no caso é o Caridian. E aí ela se revela pro pai. Não, pai, você não precisa mais sofrer com o seu personagem que te atormenta. Eu acabei com todos os fantasmas, só faltam 2. E aí, naquele momento, aquilo me surpreendeu quando eu estava reassistindo, que o Caridian, o Kodos, ele nunca contou pra filha o que ele fez. Ela sabia, mas ele mesmo não. Ele não sabia que ela sabia. Ele não sabia o que ela estava fazendo. E aí é que a amargura total dele bateu e ele se entregou. Porque ele, pô, mano, além de eu ter feito sangue na minha mão, o sangue tá na mão da minha filha que virou uma serial killer. E assim, é muito triste, muito triste. Esse é um episódio que ele tem uma saga de herói,
em que o herói não vai ter recompensa nenhuma. O Kirk não vai ter nem recompensa nenhuma, o Riley não vai ter recompensa nenhuma. E aí o Kirk tá no canto e ele ouve eles. Aí ele fala, tá confessado agora, né? Vamos prender o cara. E o Riley chega. Já apontando o trabuco. Chega mais todo xarope também, mas achei que o Riley até ia fazer alguma coisa. Mas no final foi meio um pouquinho broxante. Ele não fez nada, porque o Kirk conseguiu convencer ele. Assim, eu acho que só isso já foi suficiente pro Riley. Talvez depois disso ele tenha deixado a frota, ou sido transferido de nave. Mas eu achei essa cena bem... Eu achei que mesmo queria dar pelo menos uns tiros de phaser. Mas não, ele não faz nada. Vai ter. Vai ter, Só mas que vai não ser dele, ruim, né? Ele não fez nada. Que e aí, assim, quando o Kirk confronta... O Riley, ele não é um cara mau. Ele só tá triste, cara. E o Kirk conseguiu convencer ele. E aí, quando o Kirk confronta o Caridian, e aí o Kirk confronta o Caridian e a Lenore acaba assumindo toda a responsabilidade das coisas que aconteceram. E o Kirk fala, então vocês dois vão ser levados para custódia agora. Acabou o show. Não vai ter mais peça. Ele deveria ter feito isso antes, né? Ele deveria ter feito isso agora. Exatamente. Ele deveria ter feito isso lá atrás. Não agora. Agora não adianta nada. Eles não deveriam nem ter saído da cabine. Mas enfim. E ela fala, não vai prender meu pai, vai ter peça. E aí ela corre pra frente do teatro e aponta o phaser pro Kirk. Mas quando ela dispara o phaser, o pai pula na frente, é ele que toma o disparo e ele que vai de base. Isso parece ser o suficiente para deixar ela mais louca do que ela já estava. E aí ela fala... É a primeira vez que eu vejo alguém falar o título do episódio no episódio. Chorando. Porque até então, tirando o Miri, porque é o nome, tipo, não conta, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falar, no final ela fala a frase, a consciência do rei. E ele morre. Achei uma atuação muito boa dela, parabéns, 100%, louca de pedra. E ela deu a vida dela por esse episódio, por essa atuação. E a gente tem a cena final na ponte. Que assim, só para acabar mesmo o episódio, não tem nada que dizer da cena final. A gente descobre que, na verdade, ela tá bem, na verdade, ela tá mentalmente louca, mentalmente quebrada, Total, perdão. Né? Ela ainda acredita que o pai dela tá vivo e que eles ainda vão fazer uma peça juntos, ou seja, ela já tá bem biruleibe das ideias. E aí tem só a pergunta do McCoy pro Kirk, você realmente gostava dela, não é? Eu achei que uma frase qualquer jogada só para finalizar o episódio. O Kirk olha pra ele e fala pra ele, o senhor Leslie, dobra um, cara. Isso é a resposta, né? Isso é a resposta. Na verdade, o Kirk não tinha, assim, amor, nem paixão, ele só achou ela bonitinha e ele queria pegar o bandido, né, da história. E era bem isso mesmo, né? Era bem isso mesmo, né? Mas, assim, esse episódio, ele acaba com o Kirk olhando, assim, meio chateado. Porque ele não queria ter deixado a menina mal. Ele queria só ter pegado o Caridian, no caso do Kodos, prendido ele e seguido a vida. Mas não, o cara morreu. Pra fazer uma coisa sem ser a outra, sem ter outra, né? Exatamente, né? Agora, sim, tem algumas curiosidades aqui que eu peguei, né? De uma lista de curiosidades desse episódio. E tem muitos assuntos, né? Muitos assuntos, né? O primeiro mais importante, né? Que esse é o primeiro episódio que aparece o diretor, né? Que é o Jill Nelcon, né? Que é um dos diretores que mais esteve presente em jornada da série clássica, né? Até os filmes, né? Também, né? Esse episódio ele foi a despedida melancólica, né, da Grace Lee Whitney, que passou por alguns problemas pessoais e também dentro da produção, mas isso eu vou deixar para vocês acompanhar no vídeo especial da Grace que a gente vai lançar em breve. Né? E também, né, a música também, né, aqui, né, do Joseph Mullendorf contribuiu muito para o clima sombrio desse episódio, né, que tem, né, esse episódio ele tem uma música diferenciada, né. Existem cenários aqui que só aparecem uma vez, que no caso é o deck de observação, né?
E ele cita, lá embaixo tá o deck de hangar das naves auxiliares. O deck de hangar é o que realmente vai aparecer várias vezes, né, daqui para frente. Porém, o de observação não aparece mais, né? Bom, aqui eu tenho também um comentário do Leonard Nimoy, né? Que ele viu um paralelo dessa história, né? E eu comentei aqui com você, mas eu vou citar aqui o que o Nimoy mesmo comenta, né? No último episódio eu falei do DeForest Kelly, né? Então agora eu vou colocar a opinião do Nimoy aqui, né? Que é um paralelo para aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o Nimoy dita com as palavras dele: acredito que haja aqui uma forte noção de que o mal deve ser perseguido e punido. No caso é o que o Kirk tenta fazer com o Kodos, né? Há uma referência muito específica à teoria eugênica do Dr. Kodos, como uma separação entre o que escolhemos para a vida e o que escolhemos para a morte, né? Poderíamos dizer que é uma referência a Frederick Eichmann e aos campos de extermínios nazistas. A história também lida com questões de responsabilidade. O anúncio de Kodos, ao final, de que ele era um soldado numa causa, é reminiscente daquilo que os nazistas disseram quando foram levados a julgamento em Nuremberg, cujo argumento era estar seguindo ordens, né? E esse foi o argumento que o Kodos também lançou. Eu não tinha opção. Mano, ele teve. Depois que ele matou metade da colônia, os caras chegou. Então o que ele queria mesmo era selecionar quem ele julgava que era bom. Então ele não era santo, né? Nesse ponto, assim, se você vê sem pensar nesses aspectos, você vai achar que o Kodos não era tão maligno assim, mas não. Ele era um cara do mal mesmo, que merecia ser combatido. A perseguição do Kirk nele não foi pessoal somente. Era uma questão de justiça e moral para a federação mesmo. E aí, Jean, nota do episódio? Poxa, que difícil. Eu não achei, não. A minha nota vai ser muito boa, por sinal. Quer dar a sua primeiro? Dá a sua nota A primeiro. minha nota é 9. 9 de New Roddenberry. É sério, gente. Eu achei esse episódio excelente. Excelente mesmo. Porque ele traz essa questão de que o mal tem que ser perseguido, né? Hoje em dia tem gente que vai falar, isso é um roteiro clichê. Não, gente. O mundo é muito injusto. O mundo é muito injusto. Há muita desigualdade, né? Muita coisa errada. E, como diria, o mal ele só triunfa quando o bem deixa de fazer alguma coisa. Essa é a verdade. Quando a gente deixa de fazer o que é certo, aí é que o mal toma conta. Esse episódio ele traz esse questionamento, né? Ele traz o questionamento da ética da justiça sobre quem é acusado. A gente não pode levar alguém a ser punido sem ter certeza, né? Então ele tem camadas que não são ditas, mas que você consegue observar, que nos outros episódios eu não dei essa nota. Mas nesse ele merece. Nota 9 de Neil Roddenberry, de Neil Kuhn e o roteirista. Eu achei excelente esse episódio. E ele dá mais profundidade para a história do Kirk e do Riley também. Tal qual eu tinha conversado com o Bruno atrás, eu tive uma certa dificuldade em fazer o roteiro desse episódio. Não porque esse episódio seja ruim, nada disso. É porque ele se enquadra numa categoria de episódio que eu não tenho muita afinidade. Vocês vão entender quando eu disser para vocês que eu sou fã de Tropas Estelares. E não estou falando só do filme, eu sou fã de um tipo de filme de ficção científica que se engata mais na aventura e no desconhecido do que num drama espacial como foi mostrado aqui. Eu não é por isso que eu estou... exatamente. Eu sei que Jornada nas Estrelas tem muito de Shakespeare, principalmente Next Generation, que é a minha série favorita de jornadas, mas eu não sou tão apegado a isso quanto com outras aventuras. Por exemplo, a gente zoa muito aqui Mud's Woman e a gente vai zoar sempre. Porém, eu acho Mud's Woman um episódio muito divertido. E eu acho que quando a gente assiste uma série de ficção científica, ou seja, ou um filme de ficção científica, ou um filme do espaço, independente, a principal coisa é que você tem que se divertir.
fazendo isso. Eu tô quase, Eu acho. Jean, só um pequeno parêntese. Eu tô quase querendo gravar o iMud, eu Mud, antes dos outros, de tão legal que é esse personagem, cara. Então, mas enfim, É muito só divertido mesmo. para eu não perder o fio da meada, eu gostei do episódio, porém eu não vou dar uma nota alta para ele, porque, de novo, é um episódio muito sombrio e muito. Eu acho que ele funciona melhor para quem gosta desse lado de jornadas que é mais teatral, que é mais Shakespeare, que é mais Fantasma da Ópera, que é mais Macbeth, que é mais esse teatro nas estrelas, por mais que seja um teatro nas estrelas, que seja uma ópera espacial, para quem gosta mais desse tipo de visão de jornada. Eu não curto tanto, eu não acho tão legal, eu gosto mais do clássico, eu gosto mais do monstro. De novo, eu gosto do monstro alienígena de 1000 braços, da mulher vespa, eu gosto eu gosto dos ETzinhos verdes. Eu acho isso muito legal, sabe? E esse tipo de coisa me atrai para ficção científica. Porque, assim, pensa comigo, se a gente for olhar para ficção científica com o mesmo olhar que a gente tem na Terra, então a gente não assiste ficção científica, a gente assiste um filme de drama. Mas isso não quer dizer que o episódio não tem. Mas é o meu ponto de vista. É um Tal qual sabor comento sempre diferente. sabe, não É é um uma sabor coisa atrativa diferente. para mim. Eu sei, claro, que tem que Jornadas bebe dessa fonte, enfim. Mas não é. Mas esse tipo de episódio mais voltado para isso não é atrativo para mim. Porém, entendo que seja um episódio importante, se eu entendo que seja um episódio muito bom, eu vou dar 7 macabetes para esse episódio. Eu ia dar Tá ótimo. Tá 6,5, bom. mas eu vou dar Caraca, 7, porque não. 6,5 foi Eu o ia dar Billy, cara. 6,5. Porque, assim, sendo bem honesto, foi bem Não. difícil. Foi Eu bem dou difícil, assim, para 9. eu conseguir ver esse episódio, para eu terminar ele. Não. Ele não me atraiu tanto quanto Ó, outro episódio de Jornada. Eu gostaria muito mais que tivesse uma mulher vespa andando por aí, porque pelo menos eu poderia ficar animado e comentar. Nossa, a isso é mulher vespa Doctor saiu do Who. filme e veio pra cá. Mas, Aí a gente já assiste mas eu sei Doctor Who, que se for o não caso. tem como. Mas assim, eu dei 6 no Miri. A diferença da qualidade de Não, história, sim. desenvolvimento, É eu tô outro nível, aprendendo com você, é Jean. outra Eu tô produção. aprendendo É outra com você. Eu tô produção. começando a olhar com o olho de quem construiu, né? Não só de quem assistiu. E é muito diferente, é muito diferente. Não, Você é pegar, outro ó, do universo. Miri. Ó, na semana anterior eles gravaram, escreveram e gravaram o Miri. Aí nessa os caras entregam um desse? Nossa. Não, os Sim, não, caras é outro estão de universo. parabéns. É que De assim, novo, eu não gente, tô vamos lá. falando que o Vai episódio é ter um. ruim. Ó, vou ser franco, vou dar um spoiler aqui pra vocês que estão assistindo sempre a gente. Obrigado pela fidelidade aqui com a gente aqui nas reviews de jornada. A gente fica muito feliz com cada um de vocês que dá o cliquezinho lá, comenta, participa. Participa. E assim, eu só vou dar um episódio na série clássica inteira, no máximo 2, se isso realmente me convencer, a nota 10. Eu ainda não vou falar quais são, um eu já sei qual que é, o outro tá em a ver. Mas no mais, o 9 é uma nota máxima para mim quase, na série clássica. O 9 é uma nota máxima, assim, uma das máximas, assim. Se você tirou 9 comigo na série clássica, cara, é o top do top. E para mim esse episódio entendeu? Esse Ele não é um episódio ele cresce episódio ruim. muito, né? Ele não é um Ele é um episódio episódio ruim. bom. Só acho que ele não é um dos episódios que eu mais gostei. Achei que é um pouquinho Eu arrastado em gostei. alguns momentos. Esse, Ele é meio que esse um pouco episódio, cansativo para mim. ele serve para inserir alguém em jornada, eu acho. Na minha visão, ele é um episódio que serve. Ó, que nunca viu jornada, dá pra jogar esse, dá pra jogar. Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que colocar esse episódio para quem nunca tinha jornadas é testar muito, sabe? Você acha? Eu É acho uma que não. roleta russa. Porque ele é um episódio muito dramático, muito cansativo. Se eu colocar Não, qualquer sim. pessoa para assistir esse episódio, a pessoa não pegar o lance aqui, ela vai abandonar. Ela fala, putz, A cara, não tô propósito, entendendo nada de Shakespeare. para vocês que viram aqui até aqui a gente, coloca aí no comentário qual primeiro episódio vocês se recordam que vocês começaram a ver jornada. Se foi logo lá o The Cage, se foi Sal da Terra, ou se foi um episódio aleatório com algum amigo ou conhecido.
Deixa aí nos comentários aí com a gente. Bom, mas é isso. Essa é a minha nota, 7. Pois é. Brunão, saudações finais? Bom, gente, esse foi mais uma review aí de Jornada nas Estrelas, a série clássica, né? O próximo episódio já vai estar em produção a partir de amanhã, que a gente sempre entrega um toda semana aqui para vocês, né? E eu quero agradecer aqui a participação de vocês, aos curtirs, ao compartilhar, a cada coisa que vocês têm feito para tornar o Ponte de Comando um canal que tem relevância na comunidade de jornada. E a gente pede esse apoio de vocês. Divulguem, comentem, compartilhem, falem para os seus amigos, para alguém que vocês conhecem que gosta muito de ficção e conhece ou não Jornada nas Estrelas, indiquem o Ponte de Comando. Eu quero aqui deixar meu muito obrigado e eu vejo vocês na próxima semana. Vida longa e próspera. Bom, é isso, gente. Obrigado. Eu agradeço quem acompanhou até aqui. De novo, curta, comenta, compartilha. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou desse episódio. Qual o episódio que você quer ver daqui para frente? Qual é o seu episódio favorito de Jornadas? Se você já leu Shakespeare, o que é que você acha de Macbeth? E é isso. A gente está aqui na semana que vem de novo. É isso, Kaplan. Kaplan.